Olá! Mais uma semana cheia de bênçãos, de oportunidades, né? Que o tempo para que a gente esteja sempre bom. E não esqueça, seja qual for o seu sonho, comece. A ousadia tem genialidade, poder e magia. Quem disse isso foi Goethe. Sou Álvaro Augusto Dozudic e esse é o nosso programa Vida em Harmonia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fitoterapia, ervas, chás, como fazer, etc. Presente nos estúdios da Vibe Mundial, uma pessoa que entende muito disso e que eu tenho o prazer de tê-lo como meu amigo pessoal. Eu estou falando de Alfredo Rui Mesquita Filho. Um dos problemas dos nossos convidados é que todos têm um currículo muito grande, então eu tenho que sempre ficar abreviando um pouquinho. Então, vamos falar um pouquinho só dele. Ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduado em Gestão de Terapias Integrativas pelo IDEPS, aliás, foi meu colega de turma, especialização em acupuntura estética, auricular, sistêmica e eletro e laser acupuntura, fitoterapia brasileira e chinesa. Já tem inúmeras viagens à China, com cursos nas universidades de Beijing e Tianjin, coautor de livros a respeito da medicina tradicional chinesa. Enfim, é um prato cheio. Conhece muito. Bom dia, Alfredo. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Pronto para responder as perguntas? Sim, vamos lá. Amigos, negócio à parte. É isso aí. Vamos que vamos. Então, eu queria fazer uma perguntinha para você. Sim. Você se considera um homem justo? E perfeito. Perfeito. Sim. Mas tem alguma coisa para lapidar ainda? Ah, tem. Bastante. Somos um eterno aprendiz. Né? Então tá bom. Então vamos voltar ao que interessa aqui. Agora uma perguntinha realmente que, assim, o nosso programa é voltado a pessoas que às vezes leigas não entendem, então é bom para a gente esclarecer. Certo. Se já existe a acupuntura tradicional, aquela com agulha, com tudo, qual a finalidade da eletro e da laser acupuntura? Veja bem, a acupuntura ela é oriunda da China. Ela surgiu há aproximadamente 4.250 anos atrás, de acordo com o Museu da Acupuntura lá em Beijing. Quando eu estive lá, eu tive oportunidade. E veja bem, então, a acupuntura, ela trabalha a energia da pessoa. Muito bem. Agora, muitas pessoas têm aversão à agulha. Ah, tá. Entende? Tem receio de agulha, tem medo de agulha. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos o laser, que ele penetra mais profundamente, inclusive... Não, é um facho de luz, aquele facho de luz. Isso, e ele vai trabalhar como se tivesse com as agulhas, trabalhando com energia. É a mesma coisa? Seria, em outras palavras, seria a mesma coisa, mas ele é muito mais potente, porque ele vai mais profundamente. Mais profundamente do que a agulha normal. Isso. E a eletroacupuntura, nós utilizamos a eletroacupuntura também. Por quê? Porque ela vai potencializar a recuperação do cliente, da energia, entende? Ele vai auxiliar na transferência da energia onde tem excesso de energia para onde tem a falta de energia. Que na realidade, assim, a grosso modo, a acupuntura nada mais é do que você transferir onde tem excesso de energia para onde tem falta de energia, para harmonizar o organismo. Entendi. Porque o organismo harmônico é o organismo são. Deixa eu só agora uma curiosidade pessoal. A gente vê hoje em dia na internet, muita gente tem muito acesso aí, e de vez em quando a gente vê algumas coisas meio diferentes e tal. Outro dia, por exemplo, eu vi deve ser um chinês, enfim, alguém lá do Oriente, enfiando aquilo, parecia uma espada na coluna de um coitado ali. Não, sinceramente, era uma coisa com 40 centímetros, 50 centímetros. Isso é usual? Faz parte da acupuntura normal ou é uma coisa fora? Não, isso daí é uma técnica à parte. Entende? Tá. É uma técnica à parte. Quer dizer, quem nunca se tratou com acupuntura não vai correr o risco de chegar e enfiar uma espada na cara. De jeito nenhum. Com certeza não vai. Eu, por exemplo, essa técnica eu conheci, tive contato a primeira vez dessa técnica em 2015 na Universidade de Tianjin. Mas eu não gostei. Eu achei ela muito invasiva. Assim. Não invasiva, achei ela muito abrutalhada. Entendi. E para nós ocidentais, a coisa tem que ser mais leve. Tá. Bom, vamos começar então um pouquinho na medicina tradicional chinesa. Sim. Então,
Medicina tradicional chinesa e brasileira. Então vamos lá. Diferenças principais. Muito bem. A medicina ocidental, ela enfoca exclusivamente no local do mecanismo da doença. Ou seja, ele trata a doença. Na medicina tradicional chinesa, nós tratamos o doente. Nós potencializamos a energia do paciente para que o próprio organismo promova a autocura dele. Entendi. E qual é a diferença entre a medicina tradicional chinesa e medicina tradicional brasileira? É o tipo de erva que é diferente, é isso? Alguma coisa assim? Veja bem, medicina tradicional chinesa, aí ela engloba a parte de fitoterapia e a parte de acupuntura. Tá. Certo? Na fitoterapia, existem ervas, existem insumos que só dão no Oriente. Não temos aqui, como o caso do mitacai, por exemplo, que é uma erva oriental, que é potentíssima para tratar câncer. É um tipo de cogumelo? Isso, coisa assim? É um cogumelo, tá. É um fungo. É um fungo, como o Ganoderma, também que é um fungo, que também só dá no Oriente. Aqui no Brasil nós temos muito o Agaricus blazei, que é um cogumelo também, conhecido mais como cogumelo do sol. Então, quando a gente fala de medicina tradicional brasileira, entre aspas, digamos assim, é a medicina tradicional chinesa, com toda a técnica, com toda a coisa, só que substituindo algumas coisas que lá existe e aqui não existe. E também. Isso. Na medicina ocidental, ela também é baseada em um diagnóstico e na aplicação de uma terapia localizada. Ou seja, você vai trabalhar, o médico aqui no Ocidente, ele vai trabalhar utilizando os exames clínicos, e de lá ele vai recomendar ou vai prescrever um medicamento alopático para aquela doença. Sim. Diferente da medicina tradicional chinesa. É por isso que aqui ela faz é um remédio, né? Está remediando isso. Só. Porque agora veja bem, na medicina tradicional chinesa é diferente. Nós fazemos a anamnese através do pulso, que é a pulsologia, da semiologia da língua, da íris, no próprio pavilhão auricular, criamos uma terapia e, através das agulhas, nós potencializamos a energia, nós trabalhamos a energia da pessoa para que o próprio organismo promova a autocura. E existe prescrição de a acupuntura, ok, a gente entendeu tal. Agora, além disso, quando se fala de ervas, tudo significa que existe ou pode existir uma prescrição de alguma erva para ser tomada, para ser ingerida, alguma coisa assim, é isso? Sim, sim. Veja bem, a utilização da fitoterapia ou das ervas brasileiras, como nós estamos no Brasil, certo? Ela vem ajudar a tratar a população em geral, principalmente a população de baixa renda e aqueles interioranos, porque isso vem da época dos nossos avós, em que eles faziam aqueles chazinhos para se tomar e se curavam de uma série de problemas, sem haver necessidade de ir ao médico, mesmo porque para ir ao médico era muito difícil. E hoje também devido ao custo. Então, auxilia-se muito, utiliza-se muito a fitoterapia. Agora, precisamos ter muito cuidado na seleção das plantas e das flores. Isso que eu queria... A próxima pergunta seria exatamente essa. Desculpa, me adiantei. Não, tá ótimo. É porque a gente fala de planta, mas só porque é planta não faz mal? Não. Eu posso chegar no jardim, achar uma bonitinha lá e já mandar para dentro? Não, de jeito nenhum. Isso aí é muito utilizado pelos curiosos, que não têm conhecimento nenhum. Precisa tomar muito cuidado. Não é porque é uma planta, não é porque é uma erva, não é porque é uma flor, ou é uma casca, ou é uma raiz, que não vai fazer mal. Entende? Nós temos plantas para cada tipo de problema de saúde, para potencializar, para ajudar na recuperação. Quer dizer, uma planta que pode ser um ótimo remédio para alguma coisa, pode ser um veneno para outra. Sem dúvida. Ela tem contraindicações também. Como é voz popular, porque é erva, porque é chá, não faz mal. Isso. Faz mal, sim. Outro dia nós tivemos aqui uma professora, até sua colega também, coautora de um livro também, a Janete. Janete. Isso. E nós estávamos falando sobre aromaterapia. E é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, aromaterapia é aroma, é cheiro de flor. Ora, isso é bobagem. Não é. Ela deixou bem claro que pode ser uma coisa que, inclusive, perigosa. E se tratando de fito, que é uma coisa até com mais diversidade, quer dizer, tem muito mais planta, muito mais erva, muito mais casca, como você mesmo disse, a gente tem que tomar um certo cuidado
não só com aquilo que a gente tomar, como com quem a gente se consultar. Sem dúvida. Não tem margem para curioso. Não, de jeito nenhum. Nós temos que procurar conhecer as ervas e utilizar da recomendação de uma pessoa especializada, porque nem tudo é bom para a saúde. Por exemplo, as folhas, nós temos que ter muito cuidado ao escolhê-las. Se ela tiver qualquer coisa diferente, um pequeno mofo, não utilize, porque ela já está prejudicada. Quer dizer, não basta, vamos dizer, então, se tiver com um pouquinho de mofo ali, não basta cortar aquela partezinha, é sinal que já está contaminada por inteiro. Ou por inteiro, ou pelo menos por grande parte. Não é recomendável. Não é recomendável. Não é recomendável. Bom, uma coisinha, já que estamos falando de folha, vamos para os nossos ouvintes entenderem melhor aqui. Tudo é questão de cuidado. Então tem que buscar um profissional, alguém que estudou, alguém que entende. Muito bem. Nós estamos acostumados, pelo menos na nossa cultura ocidental, e até na oriental também, a tomar chá. Aliás, os orientais tomam até mais do que a gente. Sim. Mas o chá é muito comum. É o chá que a vovó fazia, o chá que o velhinho toma, o chazinho é aquele chazinho inofensivo, de erva doce. Basta só pegar, ferver a água e jogar meia dúzia de folha lá dentro, eu tenho um chá? É isso? Não, de jeito nenhum. Precisa tomar muito cuidado. O que normalmente se toma muito é água colorida. Por quê? Se você pegar a água lá, a água está quente, fervendo, está ebulindo, né? Está fervendo muito, muito. Você colocar a erva lá dentro, o que vai acontecer? Vai queimar o princípio ativo. Então você vai tomar água colorida. O correto é, que eu aprendi lá na China em 2013, na Universidade de Tianjin, o correto é, quando a água estiver ebulindo, começando a ebulir, você coloca as ervas lá dentro e deixa ela ferver no máximo, entre 5 e 7 minutos. Tampou, coou, aguarda 20 minutos, 15, 20 minutos, coou e toma. Quer dizer, aí sim. Quando a água começar a querer ferver, eu jogo e espero exatamente uns 5, 7 minutos. Agora, diferente é para as cascas e raízes. Cascas e raízes, você, depois de limpá-las direitinho, certo? Você pega e coloca junto lá para ferver, porque para extrair o princípio ativo, ele é um pouco mais demorado. Por ela ser assim dura, vamos dizer assim. A folha não, a folha já é molinha. Entendeu? Então ela queima mais rapidamente. E para a casca e para a raiz é a mesma coisa. Só que você uma raiz que não tiver boa, que tiver com a mesma coisa. Mesma coisa assim, não. Mesma coisa. Evitar para evitar problemas futuros. Mas não tem perigo, por exemplo, a pessoa sair por aí. Eu sei que essa árvore aqui a casca é boa. E eu saio por lá arrebentando a árvore inteira, não vou matar essa árvore. Ou tem técnica para tirar? Tem. Por isso que se recomenda tirar com pequenas lascas da sua casca. Pequenas lascas, porque assim você não mata a árvore. Quer dizer, não é para tirar tudo e guardar em casa, não é essa? Como aconteceu muito na época que o ipê roxo era bom para tudo. Isso. Entende? Quantas árvores de ipê roxo morreram por causa disso? Porque a população não foi orientada de forma correta. Então eles tiravam a casca da árvore toda e a árvore morria. Claro. Então não é para guardar em casa nem nada. Deixa ela, porque inclusive enquanto ela estiver viva, é sinal que ela está boa, né? Que ela está em condição de uso, né? Sem dúvida. Bom, uma outra coisinha, que isso eu acredito que gera confusão. Quando se fala de plantas, de chás, enfim... alguns termos: decocção, maceração, infusão, cataplasma. Tem uma série de coisas. Sim. O que vem a ser tudo isso? Bem, cataplasma nada mais é do que daquele emplastro. Tá. Que você pega, você mesmo pode fazer. Como é que você faz isso? Você faz o chá, ou esquenta com a água tudo direitinho, pila aquela erva que sobrou até ela se formar uma massa, ou então os gravetos bem pequenininhos, você põe na gaze, certo? Numa gaze, põe a gaze, põe a erva em cima, põe a outra gaze em cima e depois você coloca no local. E tem que ser quente? Não obrigatoriamente. Morno. O ideal é morno. Porque, veja bem, você colocando diretamente na pele, em contato com a pele, pode queimar a pele. Então, por isso que se usa a gaze. Ou muitas vezes você pode colocar algodão também. Junto com a gaze. Eu me lembro, quando eu era pequeno, e já faz tempo isso, eu nem sei se existe ainda esse negócio, se não me fala, era antiflogestina, era uma coisa assim, que era uma coisa preta, era um material preto, parecia uma graxa, vamos dizer assim.
e aquilo era usado como emplasto. Isso. E eu me lembro que aquilo era fervido, aquilo botava em banho-maria, até aquele treco ficar... Só que o pessoal, isso eu sei porque eu me queimei várias vezes com isso, que o pessoal pegava aquele treco, botava exatamente na bendita gás e tal, mas já tacava em cima do local. Então, não pode. Quer dizer, podia até melhorar do problema, mas queimava tudo. Sem dúvida. Então não se deve fazer isso. Sem dúvida, eu acredito que não. Olha, acredito não. Não deve. Então vamos lá. Maceração, então, seria o ato de pilar, de amassar, é isso? Veja bem, a maceração é um tipo de chá que você deixa as ervas de molho em água ou pilando, certo? As folhas para extrair o princípio ativo. Como, por exemplo, para aumentar a pressão sanguínea e agir como antitérmico, use a casca da canela. E muita gente fala, mas quem tem pressão alta não pode com canela. Pode, desde que não seja em excesso, porque tudo que é em excesso faz mal. Decocção, que é isso? Decocção, vamos lá. A decocção, você coloca as ervas e os frutos numa chaleira ou numa panela com água e deixa ferver até o líquido levantar fervura. Abaixa o fogo e deixe de 8 a 10 minutos. Quer dizer, começou a ferver abaixo. Isso. Desliga o fogo e deixa descansar. Em seguida, coe e tome. É como se fosse um chá. Um chá. Uma perguntinha de ordem prática. Eu faço esse chá de manhã, por exemplo. Certo. Só que eu faço, sei lá, 1 litro de chá. Obviamente eu não vou tomar 1 litro na hora. Eu posso deixar esse chá na geladeira? Ele perde o efeito? Não. Pode ficar de um dia para o outro? Não. Inclusive eu oriento a todo mundo que me procura para fazer uma desintoxicação, principalmente renal. Então utilizando salsinha e o salsão. Faz 1 litro, 1,5 litro, coa, põe numa garrafa de vidro, evite usar plástico e vai tomando no decorrer do dia. Entendi. A enurese vai aumentar bastante e a pessoa precisa prestar atenção no seguinte: quando ela for urinar, ela vai perceber que a cor da urina está mais forte, o odor mais forte também. Não é para ficar preocupado. Não. Isso aí quer dizer que ela está desintoxicando o organismo. É sinal ao contrário que é bom, é sinal que a coisa está saindo. Isso é interessante a gente fazer pelo menos de 3 a 4 vezes por ano. Ah, é? Sim. Então, voltando, se eu fizer isso, acabo não tendo oportunidade de tomar tudo isso no mesmo dia. Eu posso tomar no dia seguinte, se tiver na geladeira? Sem dúvida. Não vai estar estragado. Assim. Uma outra coisa que eu oriento muito aos meus clientes é fazer o pé dilúvio. Quando eu falo pé dilúvio, ninguém sabe o que é, mas todo mundo dilúvio sabe. Com pé. Não. É só analisar a palavra. Dilúvio lembra o quê? Água. Pé na água. Os nossos avós utilizavam muito. Faziam na bacia normalmente. É o escaldapé? Seria o escaldapé. Só que é um escaldapé diferente. Feito com 2 baldes de água. Um com água quente. Água quente é água na temperatura que o organismo da pessoa suporta. E o outro com água fria, ou seja, a temperatura normal. No de água quente, ele rala em torno de 5 centímetros de gengibre. E uma pimenta caiena ou dedo de moça. Mais quente ainda. Então veja bem, por quê? Porque o gengibre, ele é um anti-inflamatório natural, certo? E a pimenta caiena, dedo de moça, é ela que produz a capsaicina, que é um excelente relaxante muscular. Então a pessoa fica com as 2 pernas dentro do balde de água quente por 3 minutos e 1 minuto na água fria. Vai alternando e até a água altura, quente. Vamos dizer assim, não cobre o joelho, só não cobrir o joelho. Para baixo do joelho. Isso. Sempre 4 dedos abaixo do joelho. E eu faço isso quantas vezes por semana? O ideal é fazer pelo menos 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Isso deve ser bom para varizes sem também, dúvida, coisa assim, né? Sem dúvida. Circulação. Sem dúvida. Inclusive limpa as artérias e as veias. Me diga uma coisa, Alfredo, mudando um pouquinho de gato para ganso. Sim. Mas terapia do alho e azeite. Outro dia nós temos aqui um pessoal médico da ortomolecular. O ortomolecular tem muito a ver com azeite, medicina, até aquele regime mediterrâneo, azeite virgem, o que seria, em termos de medicina tradicional chinesa, enfim, esse tipo de coisa, o que seria essa terapia de alho e azeite? Veja bem, o azeite extra virgem, prensado a frio, ele é cicatrizante, ele é anti-inflamatório, ele combate o colesterol alto e o triglicérides, certo? E evita as gorduras, e a pessoa deve evitar açúcares e gorduras. Então, se ela utilizar isso durante em torno de 90 dias, tomando uma dose de 1 a 2 colheres de sopa por dia,
ela vai conseguir se desintoxicar. Então, o seu triglicéridos e o seu colesterol vai abaixar de forma... Mas a pessoa não vai ficar com bafo? Não, porque o azeite ele inibe o cheiro do alho. E tem alguma contraindicação nisso? Nenhuma. Inclusive impede a trombose. Por incrível que pareça. E o alho é um anti-inflamatório potentíssimo também. Ele inclusive é bom para quem tem pressão alta. Porque ele liberando as artérias e as veias e as artérias, ele vai controlar a pressão da pessoa. Pô, Alfredo, assim... além de emagrecer. Opa, não, então peraí, vamos voltar aqui que isso me interessa. Além de emagrecer. Fazendo constantemente isso, com uma certa frequência, a pessoa consegue emagrecer em torno de 5 a 8 quilos em até 3 meses. Naturalmente. Só fazendo isso? Isso. Agora, não adianta fazer isso depois de entrar numa macarronada. Ah, né? sem dúvida. Tem um regimezinho. Isso aí. Isso é uma coisinha. Como eu falei, o nosso programa aqui ele passa muito rápido. O pessoal em casa que está escutando já deve estar já chateado. que nós já estamos terminando. Pois é, gente, são coisas que a gente tem que trazer 2, 3 vezes aqui para as pessoas poderem falar um pouquinho mais. Mas eu queria, antes da gente terminar, claro, falar mais um pouquinho sobre essa parte de folhas e tudo. Existe uma certa mística, né? Talvez pelo desconhecimento, quando se fala medicina tradicional chinesa, medicina essa tradicional, coisa milenar, que sejam coisas sempre obscuras, secretas, fórmulas secretas. E eu vejo que você procura colocar as coisas sempre num prato bem limpo e tranquilo. Quer dizer, o tratamento ele é feito com coisas do nosso conhecimento. Quer dizer, é apenas uma orientação de como utilizar ervas ou plantas que nós já conhecemos. Não tem magia de obscurantismo, de coisa hermética. Não é isso, né? Não, de jeito nenhum. Inclusive, agora estou escrevendo já há 1 ano e meio. Estou escrevendo um 2º livro meu, seria o primeiro, único, sozinho, em que eu estou fazendo um parâmetro das ervas chinesas com as ervas brasileiras. Tá, e já tem 1 ano e meio e o senhor não terminou ainda? Não, ainda estamos com 164 páginas. E quando é que o senhor pretende botar isso aí? Dentro de 1 ano, mais ou menos, eu termino. Porque veja bem, você tem que pesquisar uma coisa que seja correta. Não adianta você colocar qualquer coisa ali, entende? Estou brincando. É que a coisa é feita de uma maneira séria. Sem dúvida. Você tem que ser, porque senão não dá. Já não gosto da gente. Então... a problema de responsabilidade de você indicar a pessoa no final se sente mal e a coisa fica meio complicada. Sem dúvida. Que nem na acupuntura hoje. A acupuntura hoje, o forte mesmo está sendo a acupuntura estética. Eu tenho sido muito procurado nisso. Eu tenho diversos cursos de acupuntura estética, fiz na China e fiz no Brasil, e auxilia muito. Por exemplo, você acabar com o pé de galinha, ruga de expressão, bigode chinês, código de barra, papada, estria, todas essas coisas. Alfredo, então vamos lá. Nós estamos, infelizmente, já no finalzinho. Então eu gostaria, Alfredo, nesse final aqui, que você, por favor, deixasse seus contatos, porque o pessoal escutou, deve estar louco, sabendo como é que se acha. Se alguém perder por algum motivo, é só ligar para o IDEPS, que o IDEPS fornece tranquilamente, não tem problema. Mas eu gostaria que você deixasse seu telefone, seu e-mail. O meu e-mail é o meu sobrenome, mesquitacon, C-O-N, no final, @gmail.com. O meu Facebook é A Mesquita Terapias Orientais. Ali tem uma série de orientações que eu coloquei lá, e lá tem a maioria dos meus certificados nacionais e internacionais. E também tem o meu Instagram, que é Mesquita, @MesquitaAlfredo. E o meu WhatsApp é 99911 2432. Ok, Alfredo, muito obrigado. Pessoal, nós estamos encerrando hoje. E qualquer dúvida, não esqueça, é só entrar em www.ideps.com.br. Abraço.